Olá! Iremos aprender agora como vetorizar desenhos no CorelDRAW. No nosso caso, por exemplo, um violão. Vamos pegar uma imagem de um violão. Para isso, clique em Arquivo, Importar. Localize onde encontra-se a imagem no seu computador e clique em Importar. Vamos dar um zoom personalizado segurando o Z e arrastando. Bom, iremos vetorizar esse violão. Há diversas formas de vetorizar. Eu vou mostrar para vocês que, através de um retângulo como este, é possível torná-lo um violão. Um retângulo pode tornar qualquer figura geométrica que você necessite. O primeiro grande segredo é converter o retângulo em curvas. Perceba que se eu der dois cliques nele, nada acontece. Se eu clicar na ferramenta Forma e tentar pegar no nó e arrastar, ele o máximo que vai fazer é isso. Apesar de fazer as curvas do violão, não é o que a gente necessita. Para converter um retângulo em curvas, você deve selecionar ele, clicar com o botão direito e converter em curvas. Clicar em converter em curvas. Ou seleciona o objeto e vem nessa ferramenta, converter em curvas. Perceba que agora, se você der dois cliques sobre o objeto e você arrastar um nó, ele começa a desenhar o retângulo. Ele já perde a forma de retângulo e começa a tomar formas. Bom, aqui está a linha. Se você der dois cliques na linha, ela cria um nó. Ou seja, eu posso arrastar esse nó e ele vai tornando outras formas. Vamos agora adicionar o máximo de nós, modelando o corpo do violão. Eu vou criar um nó aqui. Irei criar outro nó aqui. Vamos arrastar esse nó já existente. Outro nó aqui. Você pode adicionar quantos nós desejar. Recomendo você criar o mínimo de nó possível. Perceba, eu vou multiplicar essa imagem, vou deixar ela aqui no lado, pintada, só para vocês verem depois a diferença. Cliquei em Z, apertei a tecla Z do teclado, só para dar um zoom personalizado, cliquei e arrastei. Bom, agora como fazer essa linha reta se tornar uma curva do nosso violão? Você clica uma vez nela, se você clicar duas vezes ela vai criar um nó. Bom, não é isso que a gente quer, então selecione novamente, selecione o nó e aperte Delete. Clique apenas uma vez e com o botão direito do mouse clique e vá em converter em curvas. Perceba, converter linha em curva. Ao fazer isso, ele te dá opções de transformar realmente a linha em curva. Eu vou dar um Ctrl Z para desfazer. Você pode clicar nessa setinha até chegar no desenho desejado. Ou então, deixa eu arrumar aqui. Ou então, converte em curvas e clica mais ou menos no meio e já arrasta. Ó. Bom, irei fazer rapidamente todo o violão para ver o resultado final. Deve ser levado em consideração que o nome dessa ferramenta é ferramenta Forma. É a segunda ferramenta ali de cima para baixo. Essa aqui, ó. Esse nó aqui, por exemplo, eu posso suavizar ele. Ou seja, ele não tem uma quebra brusca assim da linha. Ele suaviza as linhas. Vou converter isso em curvas também.
Vou fazer um pouco rápido, mas o certo era fazer certinho em cima da linha do violão. Clico uma vez, seleciono, clico no botão direito, converto em curva e arrasto até o ponto desejado. Pois bem, vou multiplicar agora a linha. Veja a diferença. Você pode usar esse método em todo o violão. Uma outra dica importante, por exemplo, aqui no braço do violão. Eu vou converter em curvas. Vou te dar um zoom personalizado. Seleciona a ferramenta forma. Arrasta até o ponto desejado. Se você não conseguir arrastar, normalmente ele fica alinhando automaticamente. Tu pode tirar essa opção que o CorelDRAW faz. Exibir, alinhar pelos objetos. Tire essa opção, porque daí você pode selecionar seletivamente no ponto que deseja. E ele não fica automaticamente centralizando ou focalizando em outros objetos. Você vai perceber isso que eu falei na prática. Vamos fazer agora essa voltinha aqui. Dei 2 cliques para adicionar, dou mais 2 cliques aqui. Arrasto. Converto em curvas. Mesmo convertendo em curvas, posso dar mais um clique e ele adiciona um nó. Bom, eu não vou me amarrar muito aqui, mas com mais tempo você poderia modelar ele com mais calma. Vamos arrastar para ver o resultado. Você pode selecionar os dois objetos e clicar nessa ferramenta aqui, ó, ferramenta soldar. Ele torna os dois objetos um só. Perceba. Bom, essa é a forma de vetorizar objetos no CorelDRAW. Utilizando essas técnicas no CorelDRAW, você pode desenhar praticamente qualquer logotipo, vetorizar qualquer desenho. Se ficar ruim a visualização para ti, você ainda pode selecionar a imagem, clicar em bitmap. Vou fazer mais devagar. Clica na imagem, vai em bitmap, converta em bitmap. E na hora de converter, escolha tons de cinza. Essa é uma dica minha. Depois selecione novamente. Use aquela ferramenta que a gente já aprendeu, a ferramenta transparência. Dê uma transparência uniforme nela. A gente aprendeu a clicar e arrastar. Ela sumiria praticamente assim. Mas ela existe a opção de dar uma transparência uniforme nela. Aumente para 80. E dessa forma fica fácil visualizar por onde está indo a sua linha. Como é que está ficando o seu desenho.